Convido a todos nesse momento para que fechem os seus olhos, que nós possamos fechar os nossos olhos e fazer uma conexão com a espiritualidade nesse momento. Sentindo a nossa vibração mudar, a nossa energia mudar, ficando mais propícia, preparada para o Evangelho desta noite. Vamos nos sintonizando, nos conectando aos nossos amigos mentores, companheiros, guardiões, que nos inspiram as boas ideias, que nos estendem as mãos no momento de dificuldade, amigos que estão compromissados conosco há muito tempo. Vamos sentindo também a presença dos nossos mentores deste trabalho, do Espírita Soul, toda a falange espiritual que nesse momento cuida de cada um de nós em nossas casas, nos liga através desse mundo virtual, onde em locais diferentes, podemos estar como se estivéssemos presentes, juntos uns dos outros. Vamos sentindo a presença também dos mentores dos nossos lares, amigos que cuidam de nós, das nossas famílias, nos dão sustentação para tudo que vai acontecer no nosso dia, nesse local que é o nosso primeiro local de desafios, de provas, juntos daqueles que já estão conosco também há muito tempo. E vamos nesse momento, junto com os mentores dos nossos lares, abrir as portas de nossa casa para as equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização espiritual. Os índios Itaporãs, Brocotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia e também as equipes dos samaritanos, que esses irmãos possam ir transitando em nossas casas, passando por todos os cômodos, retirando formas, pensamentos, miasmas, energias negativas e vão purificando todos os ambientes com seus incensos, com suas velas, deixando tudo muito limpo, no aroma das suas ervas. E a nossa casa está preparada para mais um Evangelho. À frente de nossa casa nos encontramos com Ricardo, seus arqueiros e lanceiros, e pedimos que ele deixe um ou mais de seus soldados, guardando e protegendo a nossa casa contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada a partir deste momento só daquilo que for autorizado por Deus. Então nossa casa repleta de luz se torna um farol resplandecente, uma bandeira branca e hasteada no topo da cúpula que se forma em nossa casa, e a espiritualidade pode perceber que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho no lar. Que esses irmãos possam se fazer presentes em nossas companhias para o estudo da noite de hoje. Vamos sentindo a presença das equipes fraternais de Dr. Bezerra de Menezes, de Professor Eurípides Barçanufo e também dos primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, esses irmãos que deram a sua vida, a sua crença, a sua fé no homem de Nazaré, em multiplicar os seus ensinamentos, em vivenciá-los, que tomemos esses homens e mulheres
como exemplos. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Vamos nos sentindo mais tranquilos, mais serenos. E no colo de mãe vamos também colocando todas as nossas dores, as nossas angústias, para que Maria nos dê a sustentação nos momentos de dúvida, nos momentos de dificuldade. Que o seu amor e o seu carinho possam nos consolar e cuidar de nós. E o Cristo chega até nós brilhante, com humildade. Abraçamos Jesus e agradecemos por este momento que nos reunimos em seu nome, por este momento de aprendizado, por este momento de autoconhecimento, de profundo conhecimento também da doutrina espírita. Que esses ensinos somados possam iluminar as nossas mentes, nos dar novas percepções, novos direcionamentos no caminho da felicidade. E obrigado, Pai, pelo dom da vida, por este encontro, por este momento, por tudo que somos, por tudo que temos que em verdade pertence a Ti. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Como foi a semana, gente? Aqui agradecendo os comentários aí da música. A letra bastante profunda, né? Pra gente poder fazer uma reflexão desde já. A música fala de brincar, de viver, mas nós não estamos aqui de brincadeira, né, gente? É muito sério. E vamos lá. Vamos pro tema da noite de hoje. Nem coloquei aqui, deixa eu digitar. Tá aqui. Vamos falar sobre os puros de coração. Ah, que dureza, hein, Muri? 3 dias sem energia. Fiquei com dó do povo aí em São Paulo. Dureza, dureza. Agora que voltou, foco no que precisa, né? O tema de hoje, então, são os puros de coração. Está nas bem-aventuranças de Jesus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí, eu quero começar hoje trazendo o resultado da enquete que eu fiz no Instagram. Deixa eu puxar aqui. Tá aqui. Joga lá no YouTube também, para quem estiver acompanhando. Que eu não coloquei. Só um minutinho. Você se considera uma pessoa pura de coração? E aí esse foi o resultado da enquete. Ficou gigante aqui.
Vamos lá. 15% das pessoas acharam que sim, 8% que não são puras de coração, 62%, a grande maioria, acredita que ainda não, e 15% está bem longe disso. E vocês que não responderam, qual que é o sentimento de vocês em relação a ser puro de coração dentro do que vocês têm de conhecimento, do que vocês acham, né, do que é ser puro de coração, de como vocês tem isso representando isso na vida de vocês todos os dias. Olha, Tuxo Araújo, direto de BH. Grande abraço aí para todo mundo de BH. O Washington comentou aqui que falta muito para ele ser puro de coração. Mais ou menos, o Tuxa comentou aqui. E a Muri que ainda falta, mas seguimos tentando. Estamos no caminho. Será que a gente está no caminho? A gente pode achar, né, que sim, que nós somos puros de coração. E quando a gente vai cavucando, entendendo um pouco mais, a gente vai vendo que talvez ainda não, né? Ainda não. E como todas as bem-aventuranças, a gente tem um processo. Então pode ser que para algumas coisas que a gente sinta pleno, de fato, nós somos puros de coração. Mas para outros a gente talvez esteja ainda bem longe. Né? A Edina comentou que acredita que para ter um coração puro começa pela caridade e pelo perdão, e ambos são desafiadores. Falar é fácil, agir demanda esforço e disciplina. Nós vamos chegar aí nesse o que a gente precisa de fato para ser puro de coração. O Tuxa falou que não carrega muita maldade. E a Helena diz que puro de coração, ser verdadeiro, e a gente tenta fazer o melhor. E a Rosane comentou aqui que está bem longe disso. Vamos lá. Então será que a gente tem mesmo esse nosso coração puro? Tem alguém que a gente consiga comparar ou fazer uma alusão de que, olha, na Terra essa pessoa, sem ser Jesus, né? Na Terra essa pessoa tem um coração puro. Essa pessoa dá pra gente seguir de exemplo. E aí, essa pessoa tendo o coração limpo, a gente entende que ela tem um coração limpo de ódio, tem um coração limpo de mágoas, tem um coração limpo de rancores, tem um coração em paz. Seu coração também é limpo de angústias, de raiva, de preocupações, essas coisas que a gente tem, que a gente pode até achar que não é nada, mas que na ponta do lápis, no final do dia, elas causaram a nossa impureza no coração. Mas como que uma preocupação, como é que uma ansiedade que eu tenho ou tive durante o meu dia vai impedir a limpeza no meu coração? E a gente vai chegar lá. Porque ter o coração limpo não é só uma questão muito tão simples assim, né? E ela não foi inventada, esse termo não foi criado por Jesus. Isso vem muito antes dele, para a gente ver o quanto isso está na alma do ser criado por uma entidade, né? Criado por Deus. Então, outras culturas bem antes de Jesus, como os gregos, como os egípcios, como os próprios hebreus, já tinham isso como premissa. Lá no Salmo 51, no versículo 10, é dito o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito saudável. Então, lá no Salmo já se pedia para que Deus criasse, né, esse coração puro. Quando a gente profere essa frase, quando a gente profere os Salmos, nós estamos fazendo o quê?
nós estamos fazendo uma prece, fazendo uma oração. E essa, especificamente, é um pedido para Deus, assim como pedir para Ele nos livrar do mal, na prece do Pai Nosso. Só que nesse pedido, para se criar um coração puro, a gente entende que o coração não precisa ser criado puro. Porque o coração, na sua base, o coração, na sua criação, eu não estou falando do órgão, né? Estou falando dos sentimentos, ele já é puro. Ele já tem amor. Então ele não precisa ser criado puro, né? Nós, seres humanos, criados simples e ignorantes, cheio de imperfeições, fomos criando diversas crostas, né, ao redor dessa pureza no coração. E essas crostas precisam ser lapidadas para chegar nesse diamante brilhando, que é esse sentimento puro. E quanto mais a gente demora para lapidar, quanto mais a gente mantém os maus hábitos, quanto mais a gente mantém sentimentos ruins, mais demora para a gente alcançar ou encontrar, e aí esse talvez seria o termo correto, esse coração puro que se pede no Salmo. O que a prece pede, ao pedir também a renovação desse espírito saudável, é que nós sejamos lembrados, né, essa renovação é para que a gente se lembre que nós somos luz, que nós somos criações maravilhosas de Deus. Vós sois deuses. E como a prece tem esse poder, como a prece tem essa força de conexão entre nós e a espiritualidade, sejam os bons espíritos, seja o nosso mentor, seja Deus, né? A gente sente que com esse poder nós somos ou podemos ser instruídos, né, através da intuição e de como manter nessa intuição instrutiva, como manter o nosso coração imaculado, o nosso coração protegido das maldades do mundo. Porque é muito fácil a gente cair em tentação, né? É muito fácil a gente ser corrompido. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós moramos num país onde a gente vê muita corrupção, onde a gente vê muitas pessoas... o brasileiro tem um bom coração, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê muito autofavorecimento, todo mundo querendo ganhar em cima do outro. E aí isso acaba corrompendo a alma das pessoas, né? E eu queria entender como que vocês enxergam essa questão das maldades do mundo, né? Como que vocês fazem para, já sabendo que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que nós somos espíritos que fomos muito materialistas por muitas encarnações. E essa matéria faz com que a gente tenha deslizes, né? E que faz com que a nossa encarnação seja mais árdua às vezes. Que faz com que a nossa encarnação, por vezes, faz com que a gente tenha escolhas difíceis. E aí a gente vai vendo que quando eu escolho determinados caminhos, aquilo que me parece difícil era só uma má escolha. Esse é o nosso Evangelho número 194. Já foram 194 domingos de 2020 até hoje. O domingo, para mim, acaba sendo um dia sagrado. É um dia de muita introspecção, de muito refazimento. Isso não impede que eu vá sair com a minha família,
mas eu estou desde manhã focado nesse momento, para que o nosso evangelho saia o melhor possível dentro das condições que eu tiver. Então, se eu escolhesse, sei lá, fazer um churrascão e comer pra caramba, eu ia estar pesado agora à noite. Sair com amigos e sair para beber, eu não ia ter condições mentais para fazer o evangelho agora. Então são escolhas que nós temos. Eu estou trazendo um exemplo meu, mas eu tenho certeza que vocês podem encontrar na rotina de vocês essas escolhas que talvez sejam difíceis, mas que elas vão trazer muita paz de espírito, muita felicidade para vocês. E vai permitir com que vocês vejam a vida com outros olhos. E aí, essa questão das bem-aventuranças, elas ficam muito mais próximas de nós. Né? A gente se sente muito mais próximas das bem-aventuranças. A gente se sente mais próximo de Deus, a gente se sente mais acolhido pela espiritualidade. Nos momentos de dificuldade, a gente se sente amparado, a gente se sente consolado, a gente não se sente sozinho. Diferente se eu estivesse num momento mais egoísta, num momento mais materialista, num momento menos espiritualista. Né? Como que vocês enxergam isso? Daqui a pouco eu vou ler. Aí eu vou trazer aquelas curiosidades relacionadas aos povos anteriores a Jesus. Escolhi um, mas os outros também servem. O povo egípcio, os egípcios antigos, eles acreditavam que o coração era o único órgão que simbolizava tanto a dimensão moral quanto a dimensão espiritual. Por isso que no ritual da mumificação dos mortos, o coração era o único membro que era retirado e depois ser colocado no corpo para mumificação, e aí ele ficava preservado, mantido dentro do corpo. É bem legal, guarda essa informação. Então, como o coração é o centro da vida moral, era para aquelas criaturas que elas iam levar, as riquezas ficavam ali, né? Mas o coração era levado. Por quê? Tudo aquilo que você vivenciava, tudo aquilo que você sentia, tudo aquilo que você tem, você guarda. E aí, aquelas almas poderiam dar continuidade num outro mundo com aquele mesmo sentimento, daquela mesma forma de ser, né? Porque morreu, acabou, virou santo, né? As nossas ações humanas, elas nascem do sentimento alimentado pelos nossos corações. No coração também é depositado todo rancor, toda mágoa, assim como também é depositado toda euforia, todo momento de alegria que a gente vive. Então, as lembranças, quando vêm no nosso cérebro, elas são trazidas pelo sentimento. E quem produz o sentimento são os nossos corações. E isso acontecia para os egípcios e o Espiritismo enxerga de uma forma muito semelhante. Né? Tanto que quando nós morremos, quando nós desencarnamos, nós nos mantemos ligados, nos mantemos conectados àquilo que nós tínhamos sintonizados em vida, né? Ainda na carne. Então aquela criatura praticou só o bem, ela vai ser acolhida pelos irmãos que os inspiraram, que o acompanharam nessa prática de bem. Aquela criatura praticou só o mal, ela vai ser acolhida e encontrada por quem? Pelos mesmos irmãos que estavam sintonizados com ele naquele momento de escolhas erradas, né? Então não tem como uma pessoa que praticou o mal ser recebido pelos espíritos de luz. Isso é impossível, porque essa criatura não consegue enxergar a luz. Ela está tão mergulhada nas trevas e na sua própria sombra,
dos seus sentimentos pesados, ruins, que ela não consegue enxergar a luz. Inclusive, a espiritualidade, ela, quando menciona a luminância do espírito, ela parte da onde? Do coração, né? De onde seria o coração no nosso corpo humano. Então é bastante bonito isso, é bem legal, bem emocionante. Então lá fica armazenado, né? Todo esse sentimento, toda essa nossa essência, as nossas verdades. O coração nos representa de verdade. Nós somos o que o nosso coração é. Quando nós estamos assustados, quando nós estamos eufóricos, quando nós estamos tensos, ele é quem dita o ritmo das coisas, né? O compasso do coração, a batida do coração é que vai nos guiar. E aí o quanto eu domino esses sentimentos é que vai ser o grande diferencial de pessoa para pessoa, porque a gente sente toda aquela questão que o corpo reproduz, né? A alma traz, o corpo reproduz e a gente joga para fora. E eu vou ler os comentários agora. Bora lá. O Serginho comentou um negócio legal aqui. O coração pode estar indo para o caminho bom, mas o pensamento atrapalha. E aí a gente precisa ter uma questão muito interessante que também Jesus nos trouxe, que é o vigiai e o orai, né? Porque a hora que a gente está consciente, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente já sabe o que é bacana, o que não é e o que vai nos macular. O pensamento é uma etapa do processo. Aí a Angelina comentou lá do exemplo que eu citei, né? Chico Xavier, o Tuxa também comentou. Chico Xavier, o Padre Lancelotti, Irmã Dulce, né? Nós temos alguns, Padre Lancelotti também. Temos alguns exemplos desses irmãos abnegados, que a gente vê muita entrega. É como se eles doassem o coração deles, na verdade. É muito bonito isso. E o Tuxa comentou que o mundo é tentador. Natural, né? Aí o que mexe com o Washington, favorecimento, as eleições, né, que estão aí para provar, tudo isso nos deixa muito passional. Tudo que mexe com a nossa passionalidade, na verdade, faz com que a gente estremeça um pouco. E aí entra o orar e vigiar, que o Tuxa colocou. Aí, Amori, a gente faz escolhas o tempo todo. Acho que quanto mais estudamos, mais vamos tomando consciência sobre essas escolhas e elas acabam ficando mais claras. Adorou o exemplo que eu trouxe. A nossa escolha de agora vai determinar o nosso futuro. Somos herdeiros de nós mesmos, que possamos fazer o nosso melhor hoje para que o nosso futuro seja mais leve. A questão é quantas pessoas têm esse discernimento, né? Como que a gente pode auxiliar também as pessoas a terem esse discernimento? E a gente tem esse discernimento por completo? Lembra que eu falei ali no começo? Eu posso estar achando que sou muito puro de coração, né? Então eu vou no centro espírita, faço os meus trabalhos voluntários lá, atendo as pessoas, ofereço o meu melhor, sou um pura simpatia, né? Pura devoção ali naquele momento, pura entrega. E aí a hora que eu chego na minha casa, um lugar onde eu tenho talvez conflito, eu vou perder a paciência, eu vou ser intolerante, eu vou ter braveza, vou ter raiva. Eu disse em casa, mas a gente pode ir para um outro lugar onde a gente sinta ainda aquelas questões de raiva, de ódio de pessoas que mexem com a gente. E aí a gente pensa assim, caramba, eu me sentia tão puro de coração, né? Tão limpo. E aí eu vou para um outro ambiente e não é bem assim. Eu ainda falho bastante nisso. A Michelle comentou aqui, para os egípcios o ritual fúnebre acreditava-se que o coração era pesado no mundo dos mortos e que teria que mais leve
teria que ser mais leve que uma pena. Mais leve que uma pena. Boa, Michele. E Washington, em sofrimento, do contrário, iria para o paraíso. Anubis, Osíris, o povo tudo manjando bem aí qual era o deus representado lá no Egito Antigo. Anubis era o deus do ritual da morte. Aí o Mateus complementou: no julgamento, Osíris pesava o coração do falecido para que a pessoa recebesse a aprovação. Se o coração fosse mais leve que uma pena, ou se ele estivesse pesado, não entraria no duat. Show, Mateus. Obrigado pela explanação. Então, e o que purifica o coração? Foi o que colocaram lá no comecinho, né? O que purifica? Será que tem uma regrinha que faz com que a gente consiga higienizar o nosso coração? Bem, uma coisa é premissa básica, né? Que são as boas ações. Elas, inegavelmente, vão nos começar a dar direcionamento. Só que essas boas ações pautadas sempre no caminho do amor e da caridade. Só que para chegar numa boa ação, ela tem um caminho, tem um processo, como eu falei lendo o comentário. Parece uma simples frase, né? Mas ela resume algo tão grande. A caridade e o amor, elas englobam tantos sentimentos, tantas sensações que a gente ainda tem tanto para aprender, para desenvolver. Na Epístola 1 de Pedro, ele diz o seguinte: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. A gente mal consegue se amar, mal consegue amar o nosso próximo que é bom conosco. Imagina amar ardentemente. E quando a gente fala isso, a gente tem que pensar que esse amor tem que ser para com aquelas pessoas que a gente tem conflito também. E aí, para a gente fazer isso, para essa etapa desse processo longo acontecer, primeiro de tudo, a gente precisa se conhecer. Se conhecer é saber quem nós somos, saber o que nós queremos para a nossa vida, do que nós gostamos, o que nós não gostamos, o que nos machuca, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Quem são as pessoas que geram esse conflito em nós, que alimentam sentimentos ruins em nós. Quando a gente consegue primeiro entender esse passo, a gente vai para o segundo, que é entender e já pôr em prática quais são os nossos deveres para conosco e para com essas pessoas. Como eu posso fazer para que essas relações sejam pautadas no amor e na caridade? Como eu posso fazer devagarzinho, mudar esse sentimento que eu tenho para aquela pessoa? Tem um sentimento de puro ódio. O que eu preciso fazer para que esse ódio se transforme numa coisa boa? Quanto tempo isso vai levar? É o tempo de cada um. Mas se isso não muda, não tem como ser puro de coração. E aí a gente tem que fazer, né, reflexões todos os dias das nossas atitudes, desse trabalho de introspecção, um trabalho de pensar como eu agi com as pessoas, se eu agi ferindo elas através de atitudes, de palavras, se eu feri essas pessoas, se eu feri a mim mesmo através de uma escolha errada. Eu devia ter mais firmeza naquela hora, eu devia ter falado, devia ter respondido às pessoas. Agora eu estou me sentindo mal, vou precisar resolver isso, vou ter que conversar amanhã. Mas a gente fica mastigando isso, né? A gente fica meio que remoendo. E como que a gente consegue esse trabalho? Através de meditações,
através de muita prece, através daquela conexão que eu falei que a gente tem com a espiritualidade, pedindo bastante ajuda, para que a nossa percepção seja ampliada, né? Para que a gente tenha uma noção de como a gente possa proceder melhor no futuro e, principalmente, corrigir o passado. Então, essa conversa íntima na busca da nossa melhora interior, ela é muito mais agradável a Deus do que se eu for todo dia no centro e ficar sendo bom lá e sendo ruim na minha casa. É muito mais agradável a Deus do que qualquer pregação que eu venha fazer. É muito mais agradável a Deus do que qualquer manifestação externa que eu tenha, essa busca da nossa melhora interior. E para a gente limpar o coração, né, a gente precisa eliminar de nós esses sentimentos orgulhosos, esses sentimentos egoístas que eventualmente estão em nós. E é natural nas nossas atitudes. A gente está aprendendo a entender, a lidar com isso agora. Então não basta só eu praticar a caridade. Não basta só eu ser bom. Não basta só eu fazer o bem. Eu preciso também falar do bem. Eu preciso dizer o que é bom e o que é ruim. Para mim, para as outras pessoas. E mais importante ainda do que isso, eu preciso pensar no bem. Então eu tenho as atitudes, falo do bem, mas eu estou na minha cabeça julgando. Eu estou internamente pensando negativamente sobre algumas coisas, sobre algumas pessoas, sobre algumas atitudes. E aí isso não vai adiantar, porque isso não vai purificar o nosso coração. O pacote tem que ser completo e por isso que é tão difícil, né? Salvo o contrário, nós estaremos sendo o quê? Hipócritas. Conosco mesmo. Porque Deus está vendo, Deus sabe, né, de nós, do que somos, o que precisamos. Por isso que no encerramento da prece, do nosso evangelho, eu sempre peço, né, que tenhamos força, como lá na mensagem do Salmo, que tenhamos força para que a gente resista e tenha bons pensamentos, boas palavras, boas ações. É uma tríade, né? Que se ela não estiver conectada, ela acaba sendo frágil, ela se desmonta fácil e a nossa máscara ela também cai. Então, eu gosto bastante de pensar, vocês deram os exemplos, né? De Chico, o exemplo de Padre Júlio, eu falei de Madre Teresa, eu falei de Irmã Dulce, né? Eu gosto de pensar num outro exemplo, que está na música lá do Gonzaguinha. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. A criança, ela é um ser mais sem maldade, mais sem malícia que existe. A criança, ela tem pureza na dúvida, ela tem alegria. É engraçado quando ela percebe quando ela não sabe de alguma coisa. É engraçado quando ela percebe uma brincadeira lúdica, né? Que a gente, quando já é adulto, não vê mais graça em algumas coisas, acha tão blasé algumas. A criança não, né? A identidade do palhaço, por exemplo, ela é muito forte para a criança, porque o palhaço age como uma criança. Ele tropeça, ele fala errado, ele faz alguma coisa sem educação, porque para a criança ali naquele momento ela age como igual. Então ela é pura, o coração dela é puro. Ela não está julgando o palhaço porque ele tropeçou. Ele não está julgando o palhaço porque ele está triste ou está alegre. Então, que tenhamos também a criança como uma referência, né, dessa pureza, sem
que possamos olhar as pessoas sem a maldade como a criança também olha. Porque para a gente ver Deus na aparência real que nós gostaríamos, a nossa aparência tem que ser a do bem. E a gente, se estiver em trevas, se estiver pesado, se estiver sombrio, não tem como enxergar a Deus. E vamos ver o que vocês comentaram aqui pra gente encerrar. Se a gente conseguir... Deixa eu voltar aqui que eu subi bastante aqui, gente. Pera aí. Tenham paciência. Tá travando mesmo, tá? Eu não vou nem arriscar pausar aqui, porque senão a gente corre o risco de perder a live. Perdoar não é conviver. Exatamente. Né? A gente precisa perdoar para ter um bom relacionamento com as pessoas. Comentário da Tati aqui. Conhece-te a ti mesmo, Michele. Aí o Matheus. Faço curso de introdução na FESP. E a FESP, para quem não sabe, Federação Espírita de São Paulo. E a última aula teve a meditação sobre a seguinte frase: cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Muito bom. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. É aquele negócio, né? O que ficou para trás, o que é treva, você elimina já a partir do momento que você deu um passo seguinte na luz. Isso que é lindo de perceber, né? Eu não fico preso no passado e nas coisas erradas. A partir do momento que eu vou em busca do bem, eu vou automaticamente corrigir essas coisas. Eu não preciso ficar martirizando. Ai, meu Deus, mas eu fiz mal para essa pessoa. Ai, mas eu preciso reparar esse mal com ela. Não é isso, né? Fazendo o bem para outras pessoas, eu já estou reparando esse mal. Posso fazer o bem para aquela criatura, sem dúvida. Às vezes ela nem quer, às vezes ela nem sentiu o pesar que nós estamos sentindo. Então o que a gente faz? Não tem que pagar nada para ela, eu vou pagar para a vida, né? Eu vou fazer o bem para a vida. A Rosana, acredito que uma terapia ajuda muito a identificar as nossas falhas. E a Cris, verdade, Rosana, terapia é uma reforma íntima, exatamente. O Serginho, usar a sabedoria em todos os momentos, e isso não é fácil, porque a sabedoria a gente vai adquirindo com o tempo, e não necessariamente quem é mais velho é mais sábio, porque a gente vê muito velho falando groselha. A sabedoria vem no autoconhecimento, no processo de autoconhecimento, Serginho. E de respeito com as pessoas, sem sombra de dúvidas, né? Não adianta a gente se conhecer e não fazer nada. A Angelina, se a gente conseguir fazer o exercício da caridade em casa, já é um meio caminho andado. É muito importante porque aquelas criaturas, de fato, são aquelas pessoas que estão conosco para um trabalho de renovação. O Matheus, não adianta meditar, tomar passe, fazer o evangelho no lar e temos que, na verdade, né, sermos exemplos. E a Angelina, para mim é no seio familiar a dificuldade, o maior exercício da caridade, porque aqui lidamos todos os dias sem máscaras, é verdade. Por isso que eu falo também na nossa introdução, no nosso primeiro local de aprendizado. Gente, eu tô no Mato Grosso e também tá travando, então não é Minas, não é São Paulo, é a minha internet, resumidamente. Beleza, gente? Curtiram o assunto de hoje? Deu para trazer uma reflexão, uma forma de pensar, onde a gente tem que entender o que a gente tem que fazer para termos esse coração límpido? Então vamos para o nosso encerramento, vamos para as nossas vibrações. Então, nesse momento, possamos fechar os nossos olhos mais uma vez.
que possamos sentir as boas vibrações, as boas energias saindo de nosso corpo, que nesse momento estejamos puros de coração, para que possamos oferecer o nosso melhor pensamento, os nossos melhores sentimentos. Essas energias vão saindo de nós através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, e vão sendo direcionadas na mão da espiritualidade. Os irmãos que trabalham junto conosco neste evangelho vão absorvendo todas essas boas energias e vão direcionando para o bem universal, para todo o nosso planeta, para aqueles povos que vivem as guerras, vivem a miséria, passam por fome, pelos desastres naturais. Vibremos em especial para os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos Estados Unidos, convivendo com o furacão, com todos os riscos que ele venha a trazer, assim como sentimos reflexos também aqui em nosso país. E por isso eu peço a vibração para as pessoas que estão mais desafortunadas, aquelas pessoas que estão nas ruas, expostas, sem família, perdidas na dependência do álcool, das drogas. Vamos vibrando as crianças que estão nos orfanatos em busca de uma família. Vibremos aquelas pessoas que estão em suas casas, vivenciando qualquer tipo de violência, os idosos. Vibremos aquelas pessoas doentes em seus lares, os encarcerados nas prisões, e vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde e os enfermos nos leitos de UTI. Que nesse momento a espiritualidade possa acolher a todos os nomes que foram colocados para vibração, na live, na postagem, que essas pessoas possam receber aquilo que elas precisam, de acordo com os seus merecimentos, e que nesse momento nós possamos mentalizar alguém de nosso coração que esteja necessitado da espiritualidade, que nesse momento possamos vê-la envolta em muita luz, sendo tratada, sendo cuidada. Nesse momento, nos ligamos às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a ele que fluidifique as nossas águas, que coloque os remédios necessários para o nosso corpo físico, para o nosso espiritual, e que durante o nosso repouso nós possamos ter o nosso corpo reenergizado para os enfrentamentos que temos no dia a dia. Que comecemos uma semana revigorados, cheios de vontade, cheios de propósito, e que a espiritualidade ainda possa levar um pouco dessa energia aonde mais tiver necessidade. E assim, pedimos ao Pai
que cuide de nós ao longo dessa semana, que cuide dos nossos familiares, que nos abençoe nos nossos propósitos, naquilo que formos fazer, que seja bom para nós, que seja bom para os outros, que possamos cuidar, estar fortalecidos na sua proteção, Pai. Que possamos zelar pelos nossos bons pensamentos, pelas nossas boas palavras, pelas nossas boas ações. E que possamos representá-lo onde quer que estejamos. Encerramos este Evangelho quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Valeu, gente. Uma excelente noite para todos. Que tenhamos uma noite abençoada e que possamos nos encontrar mais uma vez no próximo domingo aí para mais um Evangelho no Lar. Beijo no coração de todos, obrigado pelos comentários, obrigado pela interação, pelas participações e nos vemos nas postagens aí ao longo da semana. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima.